Sábado da terceira semana do Tempo Comum, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Quero acolher você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e já quero te pedir o joinha já no início do vídeo, porque pode ser que você lá no final pode se esquecer. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram consigo Jesus, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quem de nós nunca passou por um momento de tempestade? Quem de nós nunca passou por ventanias, onde nós, olhando para as nossas forças e as condições que estávamos, ou talvez estamos, nós pensamos que o vento, o barco ia tombar. Nós pensamos, talvez, que nós iríamos afundar diante de tantas dores e lutas que passamos. Meus irmãos, o Evangelho de hoje fala desta esperança, desta presença segura de Jesus nas nossas vidas. Vejamos que nosso Senhor, no final da tarde, chama os discípulos para outra margem. Vamos para a outra margem. Aqui é sinal de uma mudança, é sinal de que vai acontecer algo diferente, assim como acontece também na sua vida, como acontece na minha vida. São mudanças, são condições que nós não estávamos esperando e talvez nós precisamos para outra margem, para um outro ponto de segurança. Talvez é necessário passar pela transformação e pela insegurança, da insegurança desta transformação, a insegurança desta mudança que a gente vive. Então, meus irmãos, eles se despedem da multidão. O versículo 37 vai dizer: Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes também nós achamos que a nossa barca vai encher? A barca pode ser a nossa casa, a barca pode ser o nosso coração, a barca pode ser a nossa própria vida. Condições que o vento vai mexendo, as ondas vão agitando, nós perdemos o controle. Eu fico imaginando, nunca andei de barco, mas eu fico imaginando uma situação como essa, onde você está em cima do barco, o seu barco é a sua segurança, então a água é o local que você pode afundar e morrer. Então a ventania se agita tanto que a sua segurança, o seu chão fica abalado, a sua barca fica abalada. Meus queridos, talvez aconteceu com você essa semana uma notícia desagradável, talvez você perdeu o emprego, talvez você brigou com seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido, talvez a doença, talvez você precisou de mudar de casa, mudar de cidade. São mudanças que agitam a nossa vida. E como dá medo, eu sei que dá medo, eu entendo isso, eu sou gente igual você e também diante das mudanças me dá um medo, me dá uma insegurança. A barca parece que fica para lá e para cá, dá a impressão de que nós vamos afundar, dá a impressão que tudo vai sair do controle. Mas, meus irmãos, diante deste cenário, a agitação, a gritaria não vai adiantar. Diante deste cenário, perder as estribeiras, como nós falamos, não vai resolver de nada. Nós precisamos fazer como os discípulos fizeram. Os discípulos o acordaram e disseram, ou seja, os discípulos foram naquele que é capaz de acudir. Não adianta eu buscar ajuda na pessoa, no local, que não vai ser capaz de me trazer a paz, a segurança. Talvez, diante das tempestades, eu busco álcool, eu busco me esconder nas drogas, eu busco me esconder ficando fora de casa, eu busco me esconder atrás das desculpas, das ideias, dos achismos, das ideologias.
Então, o que acontece? A barca vai mexer mais ainda. Se eu não busco a pessoa certa, o local certo, o momento certo, que tudo está em Jesus, na sua palavra, na vida da igreja, nos sacramentos que eu preciso buscar, na adoração santíssima. Se eu busco fora dessas condições, a ventania vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque o meu barco não vai ter a segurança de que Jesus vai dar. Então, os discípulos acordaram Jesus e disse: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ei, meu irmão, talvez a gente olhe assim para este evangelho e diz: como eles falaram isso para Jesus? Quem de nós também, talvez, nunca levantou um questionamento como esse? Senhor, por que eu? Senhor, por que essa doença? Senhor, por que essa dor? Senhor, eu estou te pedindo tanto e o Senhor até agora não me atendeu. Senhor, eu te pedi tanto para que a minha esposa, o meu marido, o meu pai, minha mãe, meu filho não morressem e o Senhor não entendeu. Senhor, estamos perecendo e tu não te importas. Talvez você está arrastando um luto há tanto tempo, meu irmão, e esta pergunta, esta dor bate no teu coração e, Senhor, nós estamos perecendo, nós estamos sofrendo, eu estou passando por isso e tu não te importas. Meu irmão, é um questionamento válido, mas, repito, precisamos levar isso para Jesus. Não adianta eu ter esses questionamentos e ir para o bar, e ficar no travesseiro, chorando, e levar para a coleguinha. Não. Talvez pessoas, sim, de confiança para nos ajudar, mas pessoas que nos levam até Jesus, que nos façam fazer este questionamento, levar esta dúvida para Jesus. E se você leva de coração sincero as suas dores para Jesus, Ele vai se levantar e vai te ajudar. Percebam a sequência. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te! É o poder da palavra de Deus, é o poder da presença do Senhor. Qual tem sido a presença do Senhor na tua vida? Veja que pela palavra silêncio e cala-te, a sequência é: o vento cessou e houve grande calmaria pela palavra de Deus. Meu irmão, o poder da palavra de Deus. E aqui o poder da Sagrada Escritura, o poder do Evangelho diário, para ir acalmando as tempestades dentro de nós, dando rumo, dando caminho, dando sentido, dando brilho no nosso olhar. Pela palavra de Deus, o vento e o mar obedeceu. Se o vento e o mar obedeceu, o que dirá das nossas dores, das tentações? Talvez você está passando por grande tentação, a tentação de trair, a tentação de desistir, a tentação de roubar, a tentação de não dar mais atenção. Quantas tentações nós passamos? Apresente isso a Jesus e peça que pelo poder da sua palavra, Ele silencie tantas ventanias e tantas tempestades que estão aqui dentro. Ele faça calar tantas vozes que ficam gritando aqui na minha orelha: tira sua vida, para que isso? Isso é bobeira, não adianta tentar novamente. Silêncio, cala-te, é a voz de Jesus para mim, para você hoje, para que a palavra dele se manifeste com poder. A consequência, nós já acabamos de ler: grande calmaria houve, aconteceu naquele momento. Meu irmão, significa que nunca mais vai ter tempestade? Claro que não, as tempestades elas vão e elas voltam. O importante é a presença do Senhor dentro da nossa barca, dentro da nossa vida, na nossa existência. E junto com isso, o nosso clamor para o Senhor, na confiança de que Ele vai dar uma palavra, de que a sua palavra vai nos dar sentido, vai acalmar, vai curar, vai restabelecer. Então Jesus Cristo, diante disso, Ele chama a atenção e ninguém escapa desta chamada de atenção de Jesus no versículo 40. Então Jesus perguntou aos discípulos, presta atenção você também: por que só estão medrosos? Ainda não tendes fé? Talvez, meu irmão, minha irmã, grandes problemas da nossa vida é a falta de fé. Nossa fé é muito pequena. Como a nossa fé é pequena. Se a nossa fé fosse tão grande, o próprio Jesus diz, seríamos capazes de transportar uma montanha, uma amoreira. Então perceba que hoje também é dia de pedir o dom da fé, porque o dom da fé vai vir acalmar o coração. Então repare, não vai ser ausência de tempestade, mas a certeza da calmaria. Peça hoje: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas vede a minha fraqueza na fé. Senhor, eu tenho passado por tantas dores. Senhor, eu tenho passado por tantas dificuldades. Hoje, Senhor, neste momento, nesse nosso momento de oração, eu te apresento cada tempestade. Talvez agora, meu irmão, é hora de você fazer sua oração pessoal, de dizer: meu Senhor e meu Deus, vede as lutas, vede as incertezas com a minha filha, com o meu filho, com meu esposo, com a minha esposa. Vede, Senhor, tantas incertezas e tantas dores na minha paróquia, com as pessoas que frequentam a missa, com meu avô, com a minha avó. Vede, Senhor,
tantas dores e incertezas, tempestades por conta dessa doença, dessa dívida. Não sei, meu irmão, qual a dor, a tempestade que você está passando, mas o que eu sei é que se Jesus Cristo vem em nosso auxílio, tudo vai acalmar. Peça o dom da fé, peça essa certeza no seu coração e você vai ver que a tempestade vai acalmar, a tempestade vai passar. Amém! Meus queridos, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero deixar como sugestão a música do Frei Gilson, Acalma Minha Tempestade, ou também uma outra música que me indicaram outro dia, Acalma Minha Alma. Escuta uma dessas duas músicas, espero o vídeo acabar, você vai lá, escute e continue a sua oração com a música Acalma Minha Tempestade ou Acalma Minha Alma. São lindas canções que podem te ajudar na continuação desta nossa oração. Queridos, por favor, agora eu vou te pedir o quê? O joinha! Graças a Deus vocês estão correspondendo, mas muitas pessoas ainda não estão deixando o joinha no canal do YouTube. Então, se você quer fazer parte desta família de evangelização e contribuir, veja que eu não estou te pedindo dinheiro, eu estou te pedindo inscrição, joinha e comentário. Escreva aqui com algum comentário um trecho da palavra de Deus, um trecho que você achou interessante da própria reflexão, talvez um pedido de oração, ao menos a palavrinha amém ou uma mãozinha assim. Tudo isso vai ajudar o canal do YouTube a entregar para mais pessoas, para que as tempestades sejam acalmadas e este canal de YouTube possa ser canal da graça de Deus. Amanhã é domingo, então olha lá, veja só, não vale faltar a missa. Terceiro mandamento da lei de Deus, não faltar às missas de domingo e preceito. Então amanhã é domingo, dia do Senhor. Bom Jardim, nós temos missa às 7 horas da manhã e às 19 horas. Baliza, nós temos a missa marcada aí às 9h30 da manhã. Estejamos todos atentos e vamos crescer na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.